Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, espero que tenham descansado, né? No final de semana, tenham feito as aulas de segunda e hoje nós vamos aí retomar nossa matéria de português. Durante a semana passada, nós falamos sobre pronomes, né? Quem lembra aí o que são pronomes? Pronomes é aquela classe gramatical, são palavras, né? Que substituem ou que acompanham o substantivo, ou seja, que substitui ou acompanha um nome, né? Visto que o substantivo é aquilo que dá nome. Nós estudamos vários tipos de pronome e eu coloquei um resuminho hoje na aula de hoje para vocês lerem com atenção antes de assistir essa aula para vocês não confundirem, tá? Então tem um resuminho lá, leiam ele com atenção e colhem no caderninho de português. E hoje nós vamos falar de dois outros tipos de pronome, que são os pronomes relativos e são os pronomes interrogativos. Eu acredito que vocês vão ter super facilidade, vocês estão aprendendo bem nessa matéria, né? Mas qualquer dúvida, a tia Cris está aqui, tá? Página 228. Mas antes da gente entrar na nossa página 228, onde está aí o título, né? Pronome relativo e pronome interrogativo, é legal a gente refletir o nome desses pronomes. Quando a gente reflete o nome desses pronomes, a gente já consegue entender qual é a função dele. Lembra lá nos pronomes demonstrativos, nos pronomes invariáveis, nos possessivos? Só da gente saber um pouquinho o que a palavra que está classificando ele quer dizer, a gente já consegue identificar ele numa frase. Então, o pronome relativo tem a ver, né, com relativizar, de estar ali, talvez substituindo algo que já apareceu. Então, vamos conhecer um pouquinho esse tipo de pronome? Para isso, né, eu trouxe um esqueminha aqui, falando sobre os pronomes relativos. São aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a eles, tá? Então, ele substitui um pronome, retoma esse pronome ou esse substantivo que está anterior a eles, substituindo o início da oração seguinte, ou seja, substituindo o início da frase, tá? Olha o exemplo, não precisa ficar pegando aqui, não. Tudo que a tia Cris vai falar aqui, a tia Cris vai falar aqui, tá bom? O jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Então, tem duas frases, tá vendo? Ó, o jogo será no domingo e o jogo decidirá o campeonato. Eu posso, em vez de estar colocando aí o substantivo jogo duas vezes, substituir na segunda oração esse substantivo. Porque o leitor, aquele que lê, ou o ouvinte, aquele que escuta, ele já vai entender do que eu estou me referindo. Por quê? Porque eu já falei anteriormente que é sobre o jogo. Então vamos ver como é que fica essa frase quando eu substituo por um pronome relativo. O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Né? Então aqui, olha, eu posso substituir, eu já juntei as duas frases e coloquei ela uma só. Em vez de repetir o substantivo jogo, eu coloquei o pronome que. Esse pronome que é um pronome relativo. Ele já está trazendo tudo aquilo que é referência sobre o substantivo jogo. Então, os pronomes relativos é aquele que vai relativizar, é aquele que vai referenciar um pronome ou um substantivo que já foi mencionado, que já foi colocado. Olha aí no seu livrinho. Leia as frases, observe o que está destacado. Esta é a cigarra. A cigarra cantou durante todo o verão, que nós temos duas orações, né? Nós temos duas orações, temos duas frasezinhas que apresentam verbos. A gente vai estudar verbo, a gente vai relembrar um pouquinho sobre ele ainda. Agora leia a mesma informação em uma única frase. Então, eu peguei essas duas orações e eu transformei ela em apenas uma, utilizando o quê? O pronome relativo. Esta é a cigarra que cantou durante todo o verão. Em vez de colocar duas frases, esta é a cigarra, ponto. A cigarra que cantou todo o verão, com o pronome relativo que já foi possível juntar, porque eu estou me referindo àquele substantivo lá na frente, a cigarra, que já foi mencionado. Então, esta é a cigarra que cantou todo o verão, certo? Então, olha bem, a palavra que é um pronome relativo,
O pronome relativo é aquele que substitui palavras já citadas, já escritas em uma frase, estabelecendo uma relação entre as duas. Vamos conhecer um pouquinho mais os pronomes? Olha, veja os principais pronomes relativos. Os variáveis, que são aqueles, né, que tem tanto feminino, masculino, plural e singular. Masculino, o qual, feminino, a qual. Masculino, cujo, feminina, cuja. Masculino, quanto. Não tem feminina, quanta, tá? Então, isso no singular. Mas tem um plural, por isso ele está na variável. Plural, masculino, os quais, feminino, as quais. Masculino, cujos, feminino, cujas. Masculino, quantas, feminina, quantas. E agora os invariáveis são o que, quem e onde. Então, os pronomes relativos é aquele que vai estar retornando, vai substituir aquele substantivo que já foi mencionado. Agora vamos para um segundo tipo de pronome, que são os pronomes interrogativos. Esse aí você vai tirar de letra, né? O próprio nomezinho já fala, interrogativo tem a ver com perguntas, com questionamentos, com interrogação. São usados tanto em perguntas diretas quanto perguntas indiretas, referente à terceira pessoa. Olha aqui o esqueminha. São aqueles usados na formulação de perguntas, diretas ou indiretas, referindo-se à terceira pessoa do discurso. Olha uma perguntinha. Qual é o seu nome? Qual palavrinha que você acha que é um pronome interrogativo? A palavrinha qual, né? Você está fazendo uma pergunta. Qual é o seu nome? Então, aqui, você está fazendo uma pergunta direta. Por exemplo, uma pergunta indireta. Ele gostaria de saber qual é o seu nome. Está se referindo ali, né? Continua o qual. Então, qual é um pronome interrogativo. Os principais pronomes interrogativos são invariáveis, quem e que, e variáveis, qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Então, olha só, esse quanta que não aparece lá no relativo, aparece aqui no interrogativo, tá? Então, na página 229, olha a frasezinha que tá aí. Meu pai chegou. Quem chegou? Quem é um pronome interrogativo. Pronome interrogativo é o pronome indefinido usado em frases interrogativas. Olha, veja alguns principais pronomes interrogativos. Singular, masculino, qual e quanto. Feminino, qual e quanta. Plural, masculino, quais e quantos. Feminino, quais e quantas. Invariáveis, que e quem. Então, lembra, pronome interrogativo é aquele que está se referindo numa pergunta, né? Um pronome indefinido que está numa pergunta. Por que indefinido, tia? Porque você não sabe quem é, né? Olha aí mostrando as diferentes frases diretas para frases indiretas. Vamos conhecer um pouquinho? Olha, as frases interrogativas, elas podem ser tanto diretas, que nessas frases é usado pontinho de interrogação. Exemplos. Quem falou comigo? Uma pergunta direta. Agora, em indireta, mesmo sem ponto de interrogação, essas frases equivalem a uma pergunta. Quero saber quem falou comigo. Quero saber qual que é o seu nome. Então, você pode estar utilizando tanto ponto de interrogação quanto, né, sem pontos de interrogação. Depende da compreensão da frase. Mas você tem que saber que a pergunta é direta quando tem um pontinho de interrogação e é indireta quando não tem um pontinho de interrogação. Tá bom? Então, gente, esses são os dois tipos de pronome que eu gostaria de trazer para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijão, fiquem com Deus.